Bom dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Estou entrando com o pessoal aqui no Google Meet e nós já daremos início. Gente, chegou a dar, tá? Bom dia, discípulos, preparados para mais um encontro? Quem vai orar para nós? Porque o estudo de hoje está fantástico. Vamos orar? Então, vou orar. Pai querido nosso Deus, está nos céus, estamos reunidos aqui, Pai, para estudar mais uma vez a Tua Palavra. Que louvado seja Teu nome, engrandecido, glorificado, Deus. Que o Senhor, Pai, use a irmã conforme Teu querer, Tua vontade, e o Espírito Santo venha falar em nossos corações, na nossa mente, para que nós possamos compreender o que o Senhor tem para falar nessa manhã. Amém, Senhor. Abençoa cada uma que está aqui, Pai, nos assistindo, e que tudo que for fazer para a honra e glória de Ti. Obrigado, porque Jesus fez o maior sacrifício na cruz do Calvário para nos salvar. Amém. Agradecemos porque não haja merecimento em nós, mas somente Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, amém. E hoje nós estamos completando 101 dias estudando sobre a vida de Jesus. Ontem eu esqueci de falar que era o dia 100, mas eu agradeço muito a Deus por causa dessa oportunidade que Ele me dá de estudar, por vocês estarem comigo nessa caminhada, porque nós começamos e eu vou falar bem a verdade, eu nem pensava assim, vão ser 100 dias e que dificuldade de acordar de manhã. Se a gente se centrar nesses pormenores, a gente não caminha. Então eu falei, bom, Senhor, se o Senhor está colocando no meu coração, eu só vou, e hoje 101 dias. E se você está participando agora e perdeu algum dos estudos, todos os que nós conseguimos gravar, porque sempre tinha alguma coisa, às vezes, né, nós perdemos alguns, mas todos aqueles que nós conseguimos gravar já estão disponíveis no canal do YouTube, é só procurar por Daiane Cabanha. E eu tenho tentado deixar pelo menos 3 ou 4 estudos no Instagram, então dá para assistir, tem muita coisa que dá para assistir e para você caminhar com o Mestre também, se você não começou desde o início. Mas vamos lá. Obrigada por essa força. Ai. Jesus e você. Amém, amém. E ontem nós estudamos sobre o momento em que 2 anjos e Jesus apareceu para Maria. Porém, nós vimos que ela não conheceu os anjos. Os seus olhos estavam ali marejados de tanto chorar. E ela não reconheceu os anjos, e quando ela virou para trás e viu Jesus, ela achou que Jesus era o jardineiro que tinha roubado o corpo de Jesus. Só que nós vimos que Jesus não desistiu de Maria e que chamou Maria pelo nome. E Maria reconheceu a voz de Jesus porque ela tinha intimidade com Jesus e porque ela tinha passado muito tempo seguindo a Jesus. E por isso ela o reconheceu e o viu e caiu aos seus pés ali porque ela queria abraçá-lo de tanta alegria, porque no momento ela está chorando e já fazia algum tempo que ela estava sofrendo por aquilo e agora ela enxerga Jesus na sua frente. Eu também me jogaria aos pés de Jesus, eu também me jogaria sobre Jesus para abraçar, nossa, que alegria! Só que nós vimos que Jesus não permitiu que Maria, e ele falou assim, não me detenhas, Maria, não toque em mim, não fique me tocando, porque eu ainda não subi ao céu, para o Pai. É claro que ontem nós não nos centramos nesse estudo, e hoje eu só vou dar uma pincelada, mas assim, Jesus não estava falando da sua ascensão, que ocorreria depois de 40 dias. Mas antes de Jesus aparecer para os discípulos, que nós vamos estudar amanhã, ele foi para o céu conversar com o Pai. E os comentaristas bíblicos, e o comentário bíblico, ele fala que esse motivo de Jesus ir para o céu, conversar com Deus, era para se certificar de que o sacrifício que ele tinha feito em prol da humanidade havia sido válido. Então Jesus, ele vai e volta
passa um tempo com os discípulos na terra e depois ele ascende novamente e ele fica no céu até ele retornar. Só que Jesus ele deu uma missão para Maria, que era de ir contar a todos os discípulos que ela havia visto Jesus com seus próprios olhos, que ela havia escutado a voz de Jesus. Só que o relato de Marcos diz que os discípulos não acreditaram em suas palavras. E eu fico pensando sobre os inúmeros fatores que levaram aqueles discípulos a não acreditar, sabe? Mas talvez o fato de ser uma mulher e por Maria ter sido aquela que era dominada por tantos demônios, talvez esse foi um dos fatores que fizeram os discípulos não acreditar. Por que não apareceu para Pedro, para João, entendeu? Mas hoje eu quero convidá-los a nós continuarmos estudando. E hoje nós vamos estudar sobre outro encontro que Jesus teve com mais 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. E eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 36. E se você quiser anotar para ler mais tarde, esse relato também encontra-se em Marcos, capítulo 16. Só que rapidamente, são apenas 2 versículos em Marcos. Por isso que hoje nós vamos estudar o relato de Lucas. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 36, diz o seguinte. Falavam eles ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse... Tô errado. A partir do versículo 13. Eu já tô no estudo de amanhã. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para a aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou, do que se trata? E eles explicaram. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Versículo 25. Então ele lhes disse... Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar. Fique conosco porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele, Jesus, pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras?
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Que relato fantástico! O relato começa dizendo que naquele mesmo dia, no terceiro dia, naquele domingo, que aqueles 2 discípulos, eles foram de Jerusalém para aquela aldeia que ficava a cerca de 10 quilômetros de lá, que se chamava Emaús, e que eles iam conversando a respeito de tudo que havia acontecido. E no versículo 18 nós vemos que o nome de um deles era Cleopas. A Bíblia não apresenta o relato do outro, de quem era o outro discípulo, mas eu gosto de uma observação que meu esposo faz, e ele fala assim: olha, todas as vezes em que a Bíblia não apresenta nome, é uma oportunidade para nós nos colocarmos no lugar. Então, aqui a gente pode interpretar, e aqui a gente pode ver e tentar imaginar como se fosse Cleopas e eu, Cleopas e você, para a gente tentar se colocar nesse texto, para tentar entender e tirar lições para a nossa vida. Eles haviam ido para Jerusalém para a celebração da Páscoa e provavelmente por conta da crucifixão de Jesus haviam permanecido ali por mais um pouco. Eles também haviam ouvido os rumores de que Jesus havia ressuscitado e eles relembram aqui. E o relato diz que enquanto eles iam conversando sobre os acontecimentos, enquanto eles iam falando sobre o que havia acontecido ali desde sexta-feira, que o próprio Jesus se aproxima deles. E quando Jesus se aproxima, eles estavam no início do caminho ali, no início do trajeto para Emaús, e permaneceu com eles, caminhando ao lado deles, conversando com eles durante todo o restante da jornada. Só que eles não perceberam que era Jesus. Provavelmente eles devam ter pensado que aquele era um homem que havia ido celebrar a Páscoa em Jerusalém também. Só que a Bíblia fala, e o relato do versículo 16 diz que os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Eles estavam exaustos e tão concentrados em seus próprios pensamentos sombrios que eles não observaram que era Jesus que estava ao lado deles, caminhando com eles. E essas foram circunstâncias semelhantes ao que tinha impedido Maria um pouco mais cedo de enxergar Jesus e de reconhecer Jesus. Eles estavam angustiados e isso impedia que eles pudessem enxergar completamente e reconhecer a Jesus. E o interessante é que Jesus, ele chega, ele se aproxima desses discípulos e ao perceber que esses discípulos não o reconheceram, ele poderia ter se revelado imediatamente. Mas caso ele se revelasse logo no início, esses discípulos ficariam tão entusiasmados com a presença de Jesus que perderiam os ensinamentos tão importantes que Jesus queria dar a eles. Era essencial que os discípulos compreendessem as profecias messiânicas do Antigo Testamento e também os acontecimentos históricos e os ritos sagrados que apontavam para Cristo. E essa aprendizagem seria como que um alicerce para a fé deles. Essa aprendizagem era essencial para tornar a fé daqueles discípulos forte. E o relato continua dizendo que Jesus pergunta para eles, no versículo 17 fala assim, olha, então lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E o relato diz que quando Jesus pergunta, que aqueles homens eles param entristecidos, e eles pararam entristecidos. Sabe quando a gente fica tão surpreso com algo que alguém fala que a gente para e olha para essa pessoa? E eu fico imaginando, eles estavam caminhando, e quando Jesus pergunta sobre o que vocês estavam conversando enquanto estavam caminhando, eles param e... Será que você é a única pessoa que estava em Jerusalém e não sabe o que aconteceu?
Os discípulos ficaram tão surpresos com a aparente ignorância daquele transeunte acerca dos acontecimentos ali em Jerusalém, que provavelmente olharam para Jesus com aquele olhar de descrédito. Será que você é o único que não entendeu, que não sabe o que aconteceu? E no versículo 19, a partir do versículo 19, diz que aqueles discípulos, que eles começaram a falar sobre as coisas que haviam acontecido. E eles não só falaram, mas eles começaram a confessar a sua fé em Jesus. Eles reconheciam os fatos e eles colocaram a culpa nas pessoas corretas. Eles não culparam as pessoas comuns que aceitavam Jesus como profeta e nem responsabilizaram as autoridades romanas. A morte de Jesus havia sido causada pelos líderes da nação judaica e aqueles discípulos reconheceram isso. E então no versículo 21 nós lemos o seguinte: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. No versículo 21, aqueles dois discípulos expressam as suas expectativas, aquilo que eles haviam cultivado, e eles expressam que havia aceitado Jesus como um profeta. Como um profeta. Só que eles estavam confusos, porque crer que Jesus era um profeta era firme, era uma convicção firme deles, mas a fé deles havia sido abalada porque eles não haviam compreendido corretamente o que as Escrituras ensinavam sobre o Messias, e aquilo havia desestabilizado a fé deles. Eles acreditaram realmente que Jesus era o Salvador prometido a Israel, mas o conceito daqueles homens se limitava principalmente a salvação política do jugo de Roma. Eles centraram ali a sua confiança naquele momento, naquela época em que eles viveram. E no versículo 22, nós vemos eles falando que algumas mulheres tinham dito que Jesus tinha ressuscitado, que elas tinham visto anjos, que alguns discípulos tinham ido lá para conferir se o que as mulheres tinham falado era verdade e que não tinham encontrado o corpo de Jesus. Só que para aqueles homens a ressurreição era apenas um rumor. Eles ainda não estavam convencidos, e os relatos que eles haviam ouvido, os testemunhos que eles haviam ouvido, haviam impressionado eles, mas não a ponto de convencê-los sobre a ressurreição de Jesus. E então, a partir do versículo 25, nós vemos Jesus falando. E a primeira coisa que Jesus fala, ele fala assim: como vocês são insensatos e como vocês demoram em crer em tudo o que os profetas disseram. Como que vocês são insensatos? Aqueles discípulos, eles tiveram a oportunidade de conhecer a verdade, mas as suas opiniões preconcebidas, assim, lhes havia cegado para os ensinos bíblicos, não deixava com que eles enxergassem as verdades bíblicas, e por isso que Jesus disse que eles se demoravam em crer em tudo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, nós vemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e só se pode entender a Escritura com base nessa premissa. Se nós descartamos ou negligenciamos informações, assim como aqueles discípulos, ou ainda se damos interpretações fantasiosas do que acontece, assim como aqueles discípulos deram, isso é uma evidência de que nós precisamos de bom senso, de que nós precisamos nos debruçar sobre toda a palavra. E então Jesus os questiona. E Jesus fala: será que não convinha que isso acontecesse? E Jesus começa a lembrá-los de todos os ensinamentos essenciais para que eles compreendessem o momento em que eles estavam vivendo. E no versículo 27 diz que Jesus começou por Moisés e que perpassou por todos os profetas e explicou o que constava a respeito do Messias em toda a Escritura. Não falou só sobre o profeta Isaías, começou lá com Moisés.
desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, quando tudo apontava para o Messias. E eu fico imaginando Jesus falando do momento em que ele mesmo sacrificou ali um cordeiro para vestir Adão e Eva. E a Bíblia fala que Jesus explicou toda a Escritura para os discípulos. Os profetas haviam predito o sofrimento do Messias. O próprio Jesus havia repetido inúmeras vezes sobre o seu sofrimento e morte. E além disso, era muito importante que eles se lembrassem, porque o cumprimento dessas predições formaria a base da fé dos novos crentes e daqueles discípulos também. Só que tudo aquilo que aconteceu havia causado um desapontamento naqueles discípulos. Era para que aqueles acontecimentos que Jesus havia dito que aconteceria, era para fortalecer, para confirmar a fé daqueles discípulos, mas por falta de conhecimento e compreensão, eles desapontaram, eles ficaram desapontados. E é estranho observar que ao mesmo tempo em que a crucifixão destruiu a esperança daqueles discípulos de que Jesus era o Messias, deu a José e a Nicodemos provas convincentes dessa mesma grande verdade. Mas sabe o que fez a diferença? O conhecimento das profecias, o conhecimento da palavra de Deus. José e Nicodemos conheciam as palavras de Deus, por isso a palavra de Deus, por isso que quando elas se cumpriram, por isso que quando a profecia se cumpriu, aqueles acontecimentos fortaleceram a fé deles. E era indispensável que os discípulos compreendessem as profecias messiânicas. Somente esse conhecimento poderia ser o alicerce para eles desenvolverem uma fé inabalável. Uma suposta fé em Jesus que não se encontra embasado nos ensinos das Escrituras não é capaz de permanecer em pé quando tempestades aparecem. Foi por isso que Cristo dirigiu a atenção daqueles 2 discípulos para o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, para a Bíblia. E é por isso que é tão importante que nós estudemos a Bíblia. Bíblia, meus queridos, de forma integral, não só o Novo Testamento, mas a Bíblia de forma integral, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. E é a compreensão de toda a Escritura que vai auxiliar o fortalecimento da nossa fé. Caso contrário, seremos como folhas de outono, jogadas de um lado para o outro por qualquer vento, de qualquer doutrina que qualquer pessoa pode pregar. Um dos pontos fundamentais nos ensinos de Cristo era que toda a Escritura do Antigo Testamento, que era a única coisa que existia na época, toda ela apontava para a sua obra messiânica. E os autores do Antigo Testamento foram guiados pelo Espírito Santo para delinear a missão da vida do Messias. E as pessoas hoje correm o risco de desconsiderar o Antigo Testamento, onde revela o conhecimento do Messias, onde aponta para a obra messiânica. E em João, capítulo 5, versículo 47, nós vemos o próprio Jesus dizendo que quem minimiza a importância e o valor de toda a Escritura, que não acredita nele de verdade. Por isso que nós precisamos estudar a Bíblia, por isso que nós precisamos gastar tempo para compreender a Bíblia, porque toda ela é inspirada por Deus. E o relato diz que após Jesus discorrer sobre todos esses assuntos bíblicos para auxiliar aqueles 2 discípulos, para levar eles a compreender no que realmente havia acontecido, que ele faz menção de continuar a sua caminhada, para além de Emaús. Jesus começou a se afastar daqueles homens e teria ido embora caso eles não tivessem insistido para eles ficar. Se não fosse pela insistência dos discípulos para que Jesus aceitasse ali a sua hospitalidade, os discípulos teriam perdido a bênção que lhes sobreveio. E o motivo ali para insistir que Jesus permanecesse com eles, sem ao menos saberem que era Jesus, era o desejo profundo de receber mais das instruções preciosas que ele vinha lhes dando pelo caminho. Nas últimas horas, eles queriam mais. E sabe uma coisa, queridos? Somente aqueles que têm fome e sede de uma compreensão mais profunda das coisas de Deus podem esperar receber um
um amplo suprimento da luz celestial. Nós precisamos ter fome e sede da palavra de Deus. E quando nós tivermos fome e sede, nós receberemos a luz celestial. E o relato bíblico fala que depois daqueles homens insistirem para Jesus permanecer ali, que Jesus aceita ficar com eles. O Rei do Universo aceitou graciosamente a hospitalidade daquela humilde casa e se assentou para comer com ele. Naquela época, o pão era o alimento básico e era o alimento principal dessa refeição noturna. E a Bíblia fala que Jesus tomou o pão, que Jesus abençoou o pão, que Jesus partiu o pão e que quando ele fez isso, que os olhos daqueles discípulos se abriram e eles o reconheceram pela forma de Jesus abençoar e repartir o pão. E provavelmente pelas marcas que eles devem ter enxergado também. Mas o relato diz que Jesus desapareceu da presença deles. E quando nós vamos para o original, esse desaparecer não significa desaparecer. Significa que Jesus ficou invisível. Jesus permaneceu ali ao lado deles, só que invisível. E os discípulos perceberam que o coração deles ardia. E eles falaram assim, você percebeu que o nosso coração ardia quando ele estava nos ensinando? A luz da verdade havia penetrado a escuridão da alma, enquanto eles ouviam com total atenção Jesus explicando as Escrituras. Então eles caíram na real. Então eles perceberam que era Jesus quem tinha permanecido ao lado deles, quem havia caminhado ao lado deles. A melancolia se foi, a tristeza se foi, porque a presença de Cristo iluminou aquele humilde lar e as verdades gloriosas que Jesus havia transmitido para eles dissiparam qualquer sombra de dúvida ou incerteza que eles haviam cultivado na mente deles. E o relato diz que na mesma hora eles voltaram para Jerusalém para contar para os demais discípulos. Na mesma hora já estava escuro, o caminho era um caminho que devia ser difícil, mas na mesma hora eles voltaram para contar para aqueles outros discípulos. Queridos, hoje eu quero ressaltar 3 pontos para nós refletirmos e para nós mantermos na nossa mente durante o dia de hoje. E o primeiro ponto é que Jesus muitas vezes não se revela de imediato a nós para que possamos nos centrar em todas as lições e ensinamentos que Ele quer nos ensinar. A aprendizagem dessas lições servirá como alicerce sólido para a nossa fé. E é por isso que muitas vezes Jesus não se revela de imediato para que a gente centre os nossos esforços em compreender tudo aquilo que Ele quer nos ensinar. E a segunda lição que eu quero ressaltar hoje é que muitas vezes a tristeza e o desapontamento são resultados da incompreensão sobre Deus. Um entendimento adequado do Antigo Testamento teria dissipado seus pensamentos melancólicos, como foi o que aconteceu quando eles entenderam as coisas. Eles haviam se esquecido das instruções diretas que Jesus havia lhes dado, antes mesmo de morrer. E nós precisamos estudar e compreender a Bíblia, porque somente isso vai afastar a tristeza e o desapontamento que muitas vezes vai querer vir na nossa mente, na nossa vida. Se nós estamos tristes, se nós estamos desapontados pelas coisas que estão acontecendo, pode ser que nós não tenhamos a compreensão correta das coisas que Deus está querendo nos ensinar. E por último, a experiência no coração daqueles 2 discípulos é a mesma daqueles que ouvem com atenção a voz de Deus. Deus tem nos falado por meio da sua Bíblia Sagrada, e se nós prestarmos atenção às coisas que Jesus está falando por nós por meio da sua palavra, nós vamos ter a mesma experiência de arder no nosso coração as palavras de Deus, porque Ele quer nos ensinar. A mesma atenção que Jesus deu àqueles 2 discípulos é a atenção que Jesus quer dar para mim e para você. Se há alguém ainda que acha a Bíblia desinteressante ou confusa, deve se aproximar ainda mais de Cristo para aprender dele.
Porque Ele quer nos ensinar, Ele quer gastar tempo conosco, nos ensinando todas as coisas que Ele já revelou em sua palavra. Que nós não nos contentemos com os desapontamentos, com a falta de compreensão. Que nós caminhemos ao lado de Jesus, estudando a palavra, atentos a tudo o que Ele quer nos ensinar. Pode ter certeza que se assim o fizermos, nós teremos a nossa vida cheia de esperança, nós teremos as nossas esperanças renovadas e nós sairemos para falar para as pessoas tudo o que nós vimos com os nossos próprios olhos. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração. Senhor, nós te pedimos perdão por todas as vezes em que nós deixamos em nosso coração tantas expectativas e nós nos contentamos com essas expectativas e não tiramos tempo para compreender a Tua palavra, Senhor. E por conta disso nós ficamos desapontados, desanimados. Por conta disso a gente perde o desejo de estudar a Tua palavra. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, nos ajude, Senhor, a gastar o nosso precioso tempo compreendendo as verdades que o Senhor quer nos ensinar. Caminhe ao nosso lado, Senhor, como o Senhor caminhou ao lado daqueles 2 discípulos. Nos explique, Senhor, as Tuas palavras. Nos ensine, porque nós queremos ter uma visão correta da Tua obra, Senhor. E nós queremos que o Senhor continue a obra na nossa vida. Nós nos colocamos em Tuas mãos, gratos por tudo que o Senhor já fez, gratos por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E tudo isso fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos. Amanhã nós continuaremos a nossa caminhada e nós vamos ver sobre o momento em que Jesus aparece para os demais discípulos. Lucas capítulo 24 e João também capítulo 20. Que nós continuemos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Até amanhã. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.